Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar sobre a lua nova de Gêmeos. Acontece dia 27 de maio, à meia-noite e 2 pelo horário de Brasília, a data também, então faz o ajuste aí para onde você tá, de onde você está assistindo, me conta já de onde você vê. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, é sempre uma honra ter você aqui de volta, nessa galera raiz aqui, para a gente trocar figurinhas astrológicas, pensarmos juntos. A lua nova é o encontro do Sol e da Lua. Eu acho fantástico, a gente nos primeiros 15 dias do ciclo, a gente está ganhando luz, né? A lua só ganha luz na nossa visibilidade e a cada mês convidando a gente para olhar com mais carinho, com mais profundidade um determinado signo. E agora é a vez de Gêmeos, o signo da comunicação, da fala, do pensamento. Um microciclo dentro de vários ciclos. A gente vive nesses ciclos concêntricos que espelham muito a complexidade da vida. Vários trânsitos acontecendo ao mesmo tempo. Em um ano que a gente tem várias mudanças planetárias, como você que acompanha já sabe, uma pegada de fogo e ar, que traz um caos criador, né? Muito Áries, como a gente está vendo, o ar com Gêmeos, que vai entrar em julho, agora em junho a gente tem a entrada de Júpiter em Câncer, uma série de novas modulações que a gente está fazendo, convidando a novos inícios de uma forma muito intensa em 2025. Mas o tema aqui do nosso vídeo hoje é a gente falar das narrativas de Gêmeos, a gente ver essa lua nova e pensar quais são as suas narrativas internas. Como a gente elabora o pensamento? A gente está vindo de um ciclo de touro, né? Um ciclo de estabilidade, e agora a gente traz um movimento com Gêmeos, um mapa que está muito marcado pelo elemento ar, pela mutabilidade, pelo ritmo mutável, da gente ter essa flexibilidade que Gêmeos convida a gente. Interessante na nossa vida pessoal, no coletivo a gente vê isso. Mas aqui a gente pensando nas nossas dinâmicas internas e que tudo começa pelo nosso pensamento, né? Tudo começa com a narrativa que a gente coloca, como a gente mentaliza, como a gente orquestra. Costumo dizer que a gente mora dentro da nossa cabeça, afinal de contas. Se a gente for lá desde a alquimia antiga, o hermetismo, essa figura muito bacana, a gente vê um destaque central quando o tema é alquímico, e eu vou falar mais nos próximos vídeos sobre isso, a presença marcante de Mercúrio como aquele que faz um intermédio. Mercúrio no nosso signo está sempre perto do Sol, no nosso signo e na vida, né? Astronomicamente o Mercúrio está sempre perto do Sol, então a gente tem ou ele no mesmo signo solar, no nosso signo, ou um signo antes ou um signo depois. Veja aí no seu mapa quem é Mercúrio para você. E eu acho interessante nessa visão alquímica desse modular, né? O Mercúrio viajava por entre os mundos, tem as suas asas, ele era o único capaz de ir para os mundos, desde o mundo de Hades, no mundo dos infernos, passando por céu, terra, todos os reinos, e trazendo informação, o mensageiro. E aí a gente vê a capacidade de Mercúrio de adequar, né? de modular. E aqui a gente vê nessas imagens Sol e Lua, o nosso princípio da razão e o princípio da emoção. Platão também trouxe isso lá no Fedro. Coloquei aí os diálogos para quem gosta, que é a alegoria do cocheiro, né? Que está ali modulando dois cavalos, trazendo a ideia de luz e sombra, um mais instintivo e o outro mais ligados aos valores platônicos, né? Do belo, do bom. E como a gente pode usar o Mercúrio, a nossa razão, para modular os nossos instintos e para chegar mais perto da nossa consciência. Então, acho que o ciclo geminiano traz para a gente esse paralelo, a gente pensar, então, sempre como a gente explora o lado luz e como a gente cuida com carinho do lado sombra. Então, a comunicação, a troca, as pontes, a informação, né, o negociador, rege o comércio, o nosso lado intelectual. É também interessante a gente pensar em Gêmeos, já que a gente vai ter uma mudança muito grande em julho. Já estamos aí no limiar da passagem de Urano, o inovador, o que rompe com o status quo, né? O Urano um futurista, à frente do seu tempo e muito veloz. A gente tendo uma mudança muito grande nas nossas narrativas. Vamos falar muito desse ciclo de Urano em Gêmeos, mas como a gente faz
como a gente filtra o que a gente vê, o que a gente fala. E hoje a gente vive essa hemorragia de informação. Então, o que a gente está vendo? Como a gente está prestando atenção? No que você presta atenção? A forma como a gente presta atenção modula a nossa realidade, como a gente foca os pensamentos. Já diziam os yogis antigos, e também dentro desses tem pensamentos alquímicos, que o pensamento é matéria em estado sutil. O que a gente vai pensando, o que você está pensando hoje, está modulando o seu amanhã. Qual é a qualidade desse pensamento? Qual é a qualidade dessas narrativas? E pior, a gente está tão distraído que a gente não se dá conta do que a gente pensa de fato. Né? Só quando você vai por um caminho aí de realmente se centrar, meditar ou fazer algum trabalho de estar no presente é que a gente começa a realmente entender como que a gente está pensando. Então a gente tem essa mobilidade também ligada a Gêmeos, o movimentar-se, a flexibilidade que é tão necessária nesse ano de tantas mudanças, a gente poder usar dessa flexibilidade geminiana, adaptar as situações, usar esse ciclo que está começando agora. A gente vai ver depois no outro vídeo, que eu vou fazer um vídeo separado da jornada de junho, a necessidade da gente se adaptar e usar de curiosidade, né? Usar de questionamentos construtivos no sentido de conhecimento. Então, o Gêmeos e o Mercúrio destacado no mapa da Lua Nova traz esse lado da racionalidade. Diante de tantos instintos que a gente está no ano de 25, a gente poder trazer a razão. Cuidando do lado sombra, a instabilidade, a indecisão própria dos Gêmeos, porque a inteligência geminiana traz os dois lados, o ponto e o contraponto. São mentes voltadas para ver os dois lados da história. Então traz a dualidade, a indecisão, o cuidado com a superficialidade. O signo oposto, o Sagitário, é que gosta das profundezas do conhecimento. O Gêmeos vai querer saber um pouco de tudo, ter aquela ideia, né, a pincelada em vários assuntos diferentes, a diversidade. Então a gente cuidar da inquietude, da imaturidade, da ansiedade e principalmente nessa aceleração de pensamento que a gente está se encaminhando com a entrada de Urano em Gêmeos. Então cuidar das dispersões. Certo? Vamos lá, vamos adiante. Signos, vamos ver. Então, quando a gente está falando de Gêmeos, quem está no famoso catavento dos aspectos mais tensos são os signos mutáveis. Então, Gêmeos é a conjunção. A conjunção aqui, como a gente está falando de uma lua nova, eu não vejo como algo tensionado, eu vejo como um foco de atenção. Se você é geminiano, tem muitos planetas em Gêmeos, quais planetas que você tem, o que está sendo acionado ali nesse novo ciclo. Então veja a conjunção como um foco de luz aqui. Nós temos, lembrando, uma lua nova, normalmente, uma lua nova e uma lua cheia por signo por ano, salvo algumas exceções. Mas a gente tem, então, essa é a lua nova, um novo começo para Gêmeos e para os assuntos da casa onde você tem Gêmeos. Mas aí a gente vê os outros signos, né? O Sagitário na oposição, então vê os paralelos aí como os temas que estão mais de cara ou conflitantes. E Peixes e Virgem estão vivendo o aspecto de quadratura. De novo, sempre vou falar isso à exaustão, a gente vê esses aspectos de tensão como motores, veja como isso pode te incentivar, como isso pode, se você tem planetas nesses signos, como pode te trazer essa inquietude da curiosidade, né, mobilizar. Tem muito ar aqui nessa lua nova, a gente tem muito essa possibilidade de articular, de refletir, de ressignificar, principalmente com os aspectos de Plutão positivos que a gente vai ver já já. Os signos de fogo, que não são Sagitário, com exceção de Sagitário pela oposição, estão vivendo um sextil com essa lua nova. Então, um aspecto de 60 graus que pressupõe uma facilidade. Aproveitem, são elementos que se combinam, fogo e ar se retroalimentam. Os signos de ar, portanto, estão vivendo o trígono, que é o melhor aspecto, o ângulo de 120 graus, Aquário e Libra. Veja o que vocês têm por aí. Agora a gente vai falar dos aspectos menores, né? Escorpião e Capricórnio é um aspecto de quincunço, 150 graus, um aspecto menor que pressupõe um ajuste. São aqueles signos que não combinam nem por elemento, nem por modalidade, nem por ritmo. Então, há um ajuste ali. Veja o que você tem nesses signos, o que pode ser ajustado
com a razão geminiana. Lembra sempre desse lado de coloca ar nas situações. E os signos onde Gêmeos está sanduichado ali, Touro, de onde veio o último ciclo, e Câncer, que é o signo seguinte. Também não combinam nem por elemento, nem por modalidade. E ali há sempre uma diferença nos signos que antecedem e nos signos seguintes. Tem um ângulo aí de 30 graus, que é um semissexto, então um aspecto menor. Não é tão destacado quanto os outros aspectos, certo? Vamos olhar no seu mapa, então é uma dúvida recorrente quando a gente fala de trânsito e de lua nova. No seu mapa você vai olhar a área onde você tem Gêmeos. Estou pegando aqui o mapa do Brasil como referência para a gente, entre um parênteses aqui, por coincidência, não coincidência. Esse ciclo lunar, essa lua nova, 6 graus de Gêmeos, pega em grau exato Lua e Júpiter de Gêmeos, que é a conjunção que a gente tem nesse signo como coletividade. A gente tem essa lua geminiana que fala do brasileiro ser muito ligado à comunicação, à troca, à própria curiosidade, essa predisposição à vida social tão própria do brasileiro. Então aqui pega uma casa 4, né, aqui para o Brasil. A gente vai ver que no mapa da lua nova também aciona a casa 4. A casa de base do lar, né? No caso da coletividade, a gente fala de clima, do agro, porque fala das bases. Eu vou explicar um pouquinho melhor, a gente vai ver os aspectos com relação à localidade do Brasil, mas tem uma ênfase tanto pelo trânsito passando por ali, no caso do Brasil, quanto o próprio mapa da lua nova, certo? A gente vai ver esse ciclo todo. O mapa dos Estados Unidos, então você vai olhar, só trazendo para você ver no seu. Já cai ali entre a casa 6 e 7, acionando o Urano, as oscilações, as alternâncias no mapa dos Estados Unidos. Questões tecnológicas, né? Então, veja no seu mapa onde está acionando esse eixo Gêmeos e Sagitário, onde será a lua cheia, certo? Só para vocês se localizarem. Esse ciclo lunar começa então no dia 27, como a gente viu. Eu estou colocando sempre para vocês quando será a lua cheia desse mesmo signo, que é para a gente ir pensando muito, a gente que gosta de astrologia, como a gente planta uma semente num ciclo e ela tende a ter alguma ressonância na lua cheia daquele ciclo. Então a lua cheia será lá em dezembro, quando inverte a posição, né? O Sol vai estar em Sagitário e a lua cheia será em Gêmeos lá no dia 4 de dezembro, mas só para quem gosta tem essa possibilidade aqui. A lua crescente no dia 3 a 12 de Virgem, lua cheia dia 11 a 20 de Sagitário e a lua minguante em dia 18 a 27 de Peixes. Aqui vocês percebem a mutabilidade, todos os signos mutáveis, há uma alta mutabilidade. Aproveita o que dá para adaptar com as características geminianas, trazendo a razão, trazendo a lógica, trazendo esse olhar de mediador, como a gente viu de Mercúrio, com adaptabilidade. Como que dá para a gente colocar o lado da reflexão agora, diante de qualquer situação que você esteja vivendo? Então, acho que isso é interessante. Eu sempre penso o que esse ciclo tem para mim e como que eu posso tomar vantagem disso. O mapa da lua nova. Aqui eu vou primeiro focar nos aspectos, porque a gente vai ver que muda de acordo com a localidade. Então aqui foi tirado para o Brasil. Depois eu vou e volto aqui, mas só por curiosidade. Aqui a gente vê que no Brasil tem esse foco de casa 4, como eu estava dizendo, mas eu sei que muitos de vocês assistem de Portugal, então olha a diferença. O mesmo céu, tá, gente? Só muda a localidade e as casas, obviamente. Então, o foco de atenção, uma lua nova onde cai o Sol e a Lua, dá os temas marcantes para aquela localidade. Então, no caso de Portugal, o foco de atenção aqui está na casa 2, e no caso do Brasil está na casa 4, para a gente ver como muda usando o método de casas plácidos, tá, gente? Que é o que eu uso. Eu sei que hoje tem uns debates aí grandes, é a forma que eu uso. Então, eu vou focar nos aspectos, porque é independente da sua localidade, e aí quando eu for falar do Brasil eu faço essa ressalva, mas para a gente ver o que está em jogo aqui nesse mapa, em termos de aspectos para todo mundo coletivamente.
Então nós temos o foco de atenção total em Gêmeos, como a gente falou, é o novo ciclo nesse signo, dessas características que a gente vem falando. A gente vê a proximidade do Mercúrio, que rege Gêmeos, em Gêmeos. Então a gente tem um foco muito grande de mídias, de informação, de notícias, né? Então isso está elevado, tem um foco ainda maior quando o regente da alunação é o grande protagonista aqui com essa conjunção. Tem muito esse lado mental, né? Tá próximo também Urano, não tão conjunto, está meio distante, dá para a gente considerar conjunto, apesar dos graus estarem longe, né? O Urano está a 27 de Touro já e a conjunção está a 6, então ele está quase em Gêmeos, né? Em uma conjunção imperfeita, que a gente fala quando não está no mesmo signo ainda, está se aproximando. E o Mercúrio faz esse elo, né? Porque o Mercúrio está a 2 graus, ele está conjunto a Urano, então ele faz essa ponte. Tanto Mercúrio quanto Urano, são planetas que falam do mental, do racional. Então a gente tem esse lado bastante voltado para a comunicação. Mercúrio aqui, o Urano aqui traz essas oscilações. A gente está falando de um signo de comunicação. Então a gente já viu temas ligados a apagão, temas ligados a oscilação. Aí a gente pode pensar várias coisas desse Mercúrio, que é o regente da alunação, junto com Urano. Notícias surpreendentes, as próprias notícias sendo palco de muita coisa sendo desenrolada ou sendo divulgada, né, ou deixando mais pública. Essas oscilações também em nível de tecnologia a gente pode ver, tanto no sentido de apagões, como questões ligadas a sistemas. Envolvendo Casa 4, a gente tem essas oscilações que podem estar ligadas ao clima. Falando de Brasil, a gente está vendo muitas oposições, toda essa turma aqui, tanto o Urano, que é um revolucionário por natureza, aqui é uma área 4 oposta à Casa 10, o tema das oposições, aos partidos de oposição também estão na Casa 4, então tem esse enfoque para o Brasil. Voltando aos aspectos gerais, coletivos, a gente vê aqui um traço muito marcante, apesar da gente ter vários aspectos fluidos desse ciclo de lua nova, incluindo o Plutão aqui, que ajuda o Plutão lá em Aquário, um outro signo de ar, ajuda a gente a pensar em como ressignificar, né? O Plutão fluido ajuda a gente a ir fundo nas nossas conversas ou trazer temas que são difíceis e críticos de uma maneira racional, de uma forma mais fluida, aquela conversa que ele não conseguia ter. Então a gente consegue chegar em lugares que normalmente são mais obscuros com uma racionalidade, com uma possibilidade aqui interessante de ressignificar, né, de regenerar narrativas e pensamentos e falas, enfim, do ponto de vista pessoal. Nós temos só um aspecto bastante marcante, como eu falei, a gente está dentro, um microciclo dentro de um ciclo muito maior, que são as conjunções. A gente está se aproximando do meio do ano, onde vai ser o toque mais exato, já está totalmente operante a conjunção Saturno-Netuno em Áries. E a gente vê nesse ciclo já de lua nova marcada a quadratura com Júpiter. No mês de junho, a gente vai ver no ciclo da jornada de junho como está marcado esses temas ligados às leis, judiciários, temas diplomáticos. Em termos de Brasil, a gente está vendo isso já muito latente. Lembrando que isso é uma promessa do mapa do Ano Novo Astrológico. Eu vou deixar o link aqui, que a gente falou do Ano Novo Astrológico, o mapa do equinócio, onde vocês vão lembrar que existe para o mundo a posição, o mapa do equinócio, aquele marca os signos, né, a lua do Ano Novo Astrológico em Sagitário, que é um signo ligado à diplomacia, questões judiciárias, as questões de leis, oposta a Júpiter, então o seu regente, isso lá no mapa do Ano Novo Astrológico. Ou seja, para o mundo a gente tem esse tema ligado ao judiciário, ligado às leis, ligado às diplomacias. A gente tem visto essas questões ligadas a tanto a guerra, tarifas, questões nacionalistas. Então a gente vê esse enfoque. Eu vou recomendar muito para vocês
o vídeo sobre o ciclo Saturno-Netuno, que é um capítulo à parte, em Áries, que traz esse acionar do individual, do nacionalismo, e o próprio ingresso de Júpiter em Câncer, em junho, traz também esse lado territorialista, esse lado da família, do clã, e na astrologia coletiva a gente pensar o clã de Câncer no pessoal, no coletivo ele vira o clã do país, da nação. Então a gente tem essas disputas, esse marco aqui grande dessa conjunção, a gente vai ver muito esse tema ligado ao judiciário, ligado à diplomacia, todos os assuntos jupiterianos muito latentes. Eu vou falar muito mais disso no próximo vídeo da jornada astrológica, que a gente vai ver todos esses aspectos abertos ao longo do mês de junho. Voltando para Gêmeos, essa alunação marca a última alunação, a última lua nova e os últimos dias, basicamente, de todos esses assuntos das nossas narrativas e pensamentos e como a gente articula, como a gente traz a razão, com o Júpiter ali em Gêmeos. Ele está se despedindo do signo de Gêmeos, então ele cai nessa lua nova. O mapa da lua nova dura o ciclo lunar de 28, 29 dias, por aí. Ele está a 26 graus de Câncer, então pegando o rescaldo ali do signo para a gente usar toda essa energia. Olha quanta coisa aqui em Gêmeos, o grande benéfico ali, trazendo esse estímulo para a gente nesse signo. Então, o que dá para negociar, o que dá para a gente flexibilizar? Interessante a gente aproveitar isso e esses aspectos super fluidos, né, que a gente está vendo aqui com Plutão. Mas marcada a oposição para o Brasil e marcada já essa quadratura Saturno-Netuno e Júpiter, certo? A gente vê aqui então as outras posições para a gente pensar nessa lua nova. A Vênus segue ali em Áries, em junho vai mudar para Touro, e na lua nova também a gente tem a presença do Marte, a nossa forma de agir coletivamente também ligado à liderança em Leão, vigoroso, o impulso de liderança. Ainda bem que essa dupla está num aspecto maravilhoso, ambos em signos de fogo, de harmonia. Então estamos num trígono aqui dessa energia de fogo, de autoconfiança. Então é legal a gente usar isso para, como a gente está falando mais em nível pessoal aqui, como a gente ainda está pensando o relacionamento do ponto de vista do lugar do eu, a Vênus em Áries, e o Marte ali podendo fazer essa expressão mais autoconfiante, mais vigorosa, mais expansiva num signo de fogo, mais combina com a energia de Marte, o signo de Leão. E traz também coletivamente mais energias de liderança, como a gente tem visto aí mundo afora. Certo? Acho que eu comentei aqui o principal, deixa eu ver. Então, para cada país, me conta de onde vocês estão assistindo, de repente a gente inclui mais esses posicionamentos, né? Então, só para vocês verem como muda o foco de atenção. Então, o foco de atenção para o Brasil está ligado à oposição, casa 4, toda essa questão de base, né? E para Portugal, o foco de atenção aqui está ligado à economia, casa 2. Então, me fala de onde vocês estão vendo isso, né? Aqui para o Brasil, a gente tem a conjunção Saturno-Netuno, que é super forte e importante, caindo numa casa de economia. Para Portugal, por exemplo, ela cai numa casa 12, que é uma casa dos bastidores, do que está acontecendo por trás do mundo visível, né? Que aqui tem uma quadratura para esse Júpiter na casa 3, que é o que é falado, que é revelado, que é divulgado. A gente está num ciclo geminiano, então o que vem aí nessa... Esse é o grande aspecto marcante dessa alunação, um aspecto mais tenso, que não é pouco. Saturno e Netuno juntos, quadrando o Júpiter. Então, o que vai ser revelado ali? Depois a galera de Portugal me conta como é que vocês estão vendo tudo isso desenrolar aí, o que vem para vocês quando eu falo isso. Certo? Bom, deixa eu ver por onde eu vou. Aqui eu deixei para vocês... então, para vocês olharem, eu comentei no começo do vídeo, os signos, como eles se relacionam com Gêmeos, e aqui você tem a oportunidade, então, de dar uma explorada qual a área que Gêmeos está no seu mapa de nascimento
E aí você pode ver o que ela significa, as casas astrológicas ou para qualquer outro tema de casas que você queira explorar um pouco mais. Eu deixo esse slide. Gente, me conta quais são os seus planos aí para essa lua nova, se fez sentido, o que veio de reflexão para você. Aguardo vocês me comentarem e desejando para vocês um ótimo ciclo. A gente se vê no próximo vídeo falando da jornada de junho. Beijo enorme para vocês, até a próxima.